Que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta para mais alguns minutos na presença de Deus, nosso Minutos com Cristo, e é bom demais estarmos na presença do Senhor Jesus. Eu quero, neste momento, ler a palavra de Deus com você, para a gente poder levantar a voz em oração juntos. Eu creio que enquanto estivermos na presença do Senhor, Ele vai aprofundar a nossa vida com relação ao conhecimento da Sua palavra e vai aprofundar o nosso coração na comunhão com Ele, porque Ele tem muito para fazer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Nós vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus. Dou de graças, Rei da glória, pois ouviste a petição, belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Deus seja louvado hoje e sempre nas nossas vidas. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus e já vamos estar em oração. Essa live é uma live que nós não anunciamos nada, não programamos nada, mas de quando em quando o Espírito do Senhor ministra ao nosso coração, nos impulsiona, nos motiva a estarmos fazendo uma live extra aqui, e a gente entra com alegria na presença de Deus. E daqui a pouco outros irmãos e irmãs vão ser alcançados pela palavra, pela oração, através do nosso canal no YouTube, através da retransmissão que a gente vai fazer ali daqui a pouco. Mas nós já vamos ler a palavra de Deus, e o nosso objetivo aqui hoje não é tomar muito tempo. Nós já tomamos hoje um tempo bem excessivo, mas também produtivo, pela manhã, estudando a palavra e aprendendo sobre o valor e o poder da semente diante da justiça de Deus. E foi um tempo abençoador para o meu coração. Aprendi e a gente vai aprendendo e colocando em prática para a glória de Deus. E hoje, por essa direção que o Espírito Santo me trouxe ao coração para poder entrar aqui nessa live extra, uma live não programada, eu quero compartilhar aqui uma palavra de Deus e vou deixar ela registrada e gravada também lá no nosso canal no YouTube, para que pessoas também sejam ali alcançadas e que não nos seguem aqui no Instagram, mas estão lá recebendo a porção da palavra de Deus a cada dia, a cada semana e durante todo o mês. Porque estamos aqui diante de Jesus todos os dias e tem sido sempre um tempo lindo, um tempo maravilhoso, um tempo muito produtivo. Deus abençoe a vida da irmã Viviane, Deus abençoe a nossa irmã Aline Livorati, que também está por aí. E os irmãos mais que forem sendo avisados, porque demora bastante para o Instagram avisar que a gente está ao vivo, mas os irmãos e irmãs mais que forem chegando, vão pegando aí já a embarcação, navegando na presença de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus e eu tenho muito amor à palavra, eu tenho muito zelo e o meu coração se dedica muito a pensar, a meditar, a refletir. E eu venho fazendo isso desde sempre. Desde 1999, quando comecei essa pequena jornada com Jesus, com maior profundidade, apesar de que eu já tinha um contato com a Bíblia antes disso, e já tinha ganho uma Bíblia de presente e já estava lendo, mas em 1999 Deus marcou um momento muito específico de encontro com
a minha alma e o meu coração. E naquele dia ele começou a me fazer compreender que era perto da palavra que eu tinha que estar, perto da oração, perto do altar da comunhão com ele. E por mais que a jornada de vida de todo crente ela seja marcada por altos e baixos, se esse crente está perto do altar da oração, perto do altar da comunhão e perto da palavra, Deus o fará viver as coisas que ele tem para esse coração, fortalecendo esse coração até o fim. Eu quero, em nome de Jesus, que nunca lhe falte graça, para que você tenha sempre força. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: olha, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos dele, ele é nosso, nós o amamos, ele nos ama, nós estamos nele e ele em nós. E eu sei que é ele que tem feito tudo aquilo que a gente tem vivido. Ele que tem nos feito viver. Porque eu lembro que em 1999, quando começamos essa jornada, Deus usou muito instrumentos dele para falar acerca das coisas que ele iria fazer no decorrer dos anos. E muitas delas vieram se cumprindo, outras estão se cumprindo e outras ainda vão se cumprir. Mas Deus nos fez viver coisas lindas andando por esse Brasil todo e estando a cada oportunidade ministrando a sua palavra diante, como alguns dizem, né, de grandes e pequenos. E em todas as oportunidades que o Senhor me deu, ele sempre lembrou do início das coisas. Porque o início foi, como sempre, a partir de uma manjedoura simples, de uma manjedoura. E é incrível que todo recomeço de Deus com a gente, ele sempre nos convida para voltarmos a uma manjedoura, a um pequeno cesto, a um pequeno lugar, a um pequeno espaço. E às vezes até um cantinho de oração, até um pedaço de cama, ou uma parte da cama, o canto de uma parede. E eu falo isso porque eu sei que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de ter feito na vida, muitas vezes com Deus, uma viagem. E às vezes a gente veio subindo degraus e Deus, nos seus recomeços com a gente, convida a gente para esse lugar mais simples, para esse cantinho. Só que ele nos convida para esse canto com o objetivo de fazer a gente ficar mais forte do que em qualquer outro tempo. Porque nesses recomeços de Deus com a gente, ele sempre vai fazer você, escute bem isso, juntar a experiência das coisas que você já viveu, confirmar das novas estacas para as coisas que você ainda vai viver. E eu lembro da expressão usada pelo Senhor em Isaías, né, no capítulo de número 54, verso 1, 2 e 3, quando ele diz: alegra-te, ó estéril, e tu que não destes à luz, porque mais são os filhos daquela que não tem marido do que os filhos daquela que tem marido. E ele diz: amplia o lugar da tua tenda, alarga aí, firma as tuas estacas. E ele libera uma palavra ali dizendo: porque transbordarás. E ele não estava falando a um grupo de pessoas que estava vivendo o melhor do seu tempo e o melhor da sua jornada, não.
É um grupo de pessoas que viveu cativeiros, é um grupo de pessoas que viveu algumas experiências bem doídas, bem difíceis, mas é um grupo de pessoas que Deus empenhou durante o livro do profeta Isaías muitas palavras acerca deles, e em quase todas elas há sempre uma palavra de esperança quanto ao futuro daquele povo. E ele diz: coisa nova vai fazer. Ele diz que o tempo da limitação vai passar. Ele diz que o tempo das crises vão acabar. Ele diz que vai pegar esse povo e vai fazer com que esse povo ande por um caminho novo. Ele fala de que vai fazer com que no deserto eles vivam um novo brotar das coisas de Deus. E ele fala de águas que vão jorrar, de coisas que vão acontecer. E ele fala sempre isso porque ele vem com esse povo fazendo uma caminhada onde em todos os ciclos que eles passaram, eles sempre foram convidados por Deus a viver um recomeço. E eu sei que a gente já viveu muita coisa na nossa vida, eu sei que a gente vive muitas coisas nas nossas vidas, e eu sei que a cada recomeço ele pega toda a experiência que a gente teve e vai fincando as nossas estacas, nos dando a oportunidade de vivermos mais coisas daquilo que ele projetou, daquilo que ele preparou, daquilo que ele pensou. E eu quero olhar um texto da palavra de Deus e meditar com você rapidamente para a gente poder já orar, porque eu vou falando aqui, o coração vai ficando cheio da alegria do Espírito Santo, e aí a gente começa a falar e vai embora, né, quanto ao tempo. Mas eu quero não demorar muito aqui, quero ser breve mesmo, e olhar com você, voltar a olhar para um texto do Antigo Testamento. Eu quero que você atente bem comigo para o que está dito aí nesse texto do Antigo Testamento. Nós vamos ler no livro do profeta Samuel. Nós estivemos aqui estudando, né, o livro de Samuel como um todo, e eu sei que tem muita gente que vai chegando nessa live depois desse barco já estar navegando, que a gente começou a aprofundar essa nossa caminhada aqui nas lives em 2020. Apesar do ministério já existir já há um pouco mais de tempo, mas a gente aprofundou essa nossa caminhada a partir de 2020 aqui. E tem pessoas que vieram já em 2022, 2023, 2024, outras chegaram em 2025. Tem gente que está passando, talvez você não veja, não tenha percebido isso, porque a gente faz um trabalho aqui no Instagram, mas pelo fato de que nós estamos caminhando quase sempre com os irmãos que já vêm de muito tempo com a gente, e esses irmãos sempre estiveram perto da gente aqui pelo Instagram, mas tem muita gente através do nosso canal no YouTube chegando e recebendo daquilo que Deus tem ministrado. E não somente lá, mas aqui também pelo Instagram, depois que a live fica gravada, gente que não tem a possibilidade de assistir na hora e no momento, está sendo atingida pelo poder da palavra de Deus, e é muito bom saber o que o Senhor tem feito em corações, em vidas, e o meu desejo é que Ele continue fazendo. O meu desejo é que Ele continue fazendo a sua palavra chegar, o seu espírito continue se movendo, porque nós não somos nada, não temos nada, mas Ele tem tudo, Ele pode tudo, Ele é tudo. E apesar dos grandes privilégios que o Senhor tem nos feito viver com relação à oportunidade de pregar a palavra, não é, junto de grandes homens e mulheres que Deus levantou como uma voz na pregação e no ensino dentro desse Brasil,
Nós reconhecemos o quanto somos pequenos, e eu reconheço o quanto eu preciso da graça de Deus todo dia, e por isso, quanto mais leio, mais preciso ler, quanto mais estudo, mais preciso estudar, quanto mais oro, mais preciso orar. Quanto mais busco consagrar, mais preciso. Porque a gente, nele, estamos sempre aprendendo. Embora a Bíblia diz que nós temos a unção daquele que é santo e sabemos tudo, temos a capacidade de discernirmos tudo, nós precisamos muito voltar à fonte, porque Ele é quem faz jorrar em nós a água da vida e para a vida eterna. Eu quero voltar a olhar com você para o primeiro livro do profeta Samuel aí. Primeiro livro do profeta Samuel. Vamos ler no capítulo de número 19. E essa semana eu penso que é a segunda vez, né, que eu faço uma visita aqui ao livro do profeta Samuel. Nós estivemos falando aí sobre o capítulo de número 18, uma parte, né, desse capítulo 18, ou seja, nós lemos aqui uma perícope, e eu quero olhar no capítulo de número 19. E não é um capítulo estranho para quem me acompanha aqui e gosta de anotar e marcar sua Bíblia, marcar os textos, os versículos, porque por mais que você tenha uma memória muito boa, é bom que você tenha esses versículos marcados, né, para em algum momento ou em alguma necessidade você também ter uma palavra para compartilhar com alguém, principalmente porque o Espírito Santo ele usa aqui a nossa vida para ministrar a palavra, mas ele vai aplicar de múltiplas formas a palavra que a gente vai aqui compartilhando. Mas olha aí o capítulo de número 19. A epígrafe diz: Davi salvo por Mical. Eu quero que você observe a partir do verso de número 11 mesmo, diz assim: Saul enviou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, sua mulher, avisou a Davi dizendo: Se não salvares tua vida esta noite, amanhã serás morto. Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou uma estátua, colocou-a sobre a cama e pôs-lhe uma esteira de pelos de cabra sobre o travesseiro e a cobriu com a sua roupa. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, ela respondeu, está enfermo. Mas Saul voltou a enviar os emissários, os mensageiros, para que vissem Davi, dizendo: trazei-no na cama para que o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que a estátua estava na cama, e a esteira de pelos de cabra à sua cabeceira. Então Saul disse a Mical: por que me enganaste assim e deixaste escapar meu inimigo? E Mical respondeu a Saul: porque ele me disse, deixa-me escapar, ou eu te mato. Eu já estive falando já essa semana, com base no capítulo 18, e fiz uma introdução, né, entre o capítulo de número 16 ao capítulo 18 de 1 Samuel. E consegui, com a ajuda do Espírito Santo, situar a nossa mente e o nosso coração com relação à mudança que o próprio Deus ele fez na vida de Davi, quanto às armas que Davi precisava para a nova estação que ele estava vivendo. Porque ele vive uma fase no capítulo 16, ele vive um outro momento no capítulo 17.
E a partir do capítulo 18 ele caminha para uma nova estação. O ciclo começa a convidar Davi para viver um novo tempo. Estou falando do ciclo da vida. Começa a convidar Davi para viver um novo tempo. E o que é que Deus faz? Deus troca as armas de Davi. E eu falei um pouco sobre isso aqui, dentro do tempo que eu tive aqui. E eu sei que foi um tempo muito abençoador para o meu coração e creio que também para aqueles que estiveram conosco aqui ouvindo. Só que esse capítulo de número 19, nós temos Davi sendo motivado a fugir. E é bom que se diga que, do ponto de vista do temperamento de Davi, ele não era alguém que estava acostumado com essa ideia da fuga. Davi, na verdade, era o homem do enfrentamento. E ser o homem que enfrentava, ouvir, era ser um homem que se movia com coragem, com ousadia. E ouvir, sendo um homem corajoso e ousado, que você está sendo convidado a sair do lugar que está para qualquer outro lugar que você não sabe nem para onde vai, era algo muito desconfortável. De modo que eu sei que Davi, logo de início, não deve ter lidado bem com essa ideia de ter que fugir. Escute o que eu digo, porque Davi ele é um homem sanguíneo. A gente fala dos temperamentos, o melancólico, o fleumático, o colérico, o sanguíneo. Davi ele era sanguíneo, embora já se diz que quase sempre essa é a maior parte do temperamento que Davi tem, mas ele tem uma porção de um outro temperamento com ele, e isso acontece com Pedro, e isso é analisado e visto na vida de muitos personagens, considerando o todo da história e as transformações que vão acontecendo na existência de cada indivíduo. Agora, é bom que se diga que quando a gente fala de Davi vivendo esse momento, eu já estou dizendo que ele não lidou bem com essa informação. Porque ele é alguém que enfrentou urso, enfrentou leão, enfrentou gigante. Ele é alguém que Deus tirou do campo, trouxe para o campo de batalha, e agora está sendo convidado a sair desse lugar que ele ocupa. E se você observar o capítulo de número 18 com carinho, você vai ver que ele ocupa um lugar onde ele já exerce aí uma certa influência. Porque ele chega no meio do exército com uma certa moral. Ele já é alguém que tocou, o demônio fugiu de Saul. Ele já é alguém que derrubou o gigante com a pedra. Ele já é alguém que chega compartilhando informação da sua particularidade. Já venci urso, já venci leão, e não foi uma vez só, não. Então ele é alguém que veio o tempo. Imagine que haviam mulheres que cantavam, dizendo: Saul matou os seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. E essa coisa de Davi chegar neste território, neste ambiente, sabendo de onde ele veio, sabendo o que ele passou para chegar, e agora estando ele onde está, principalmente considerando que o que ele tem é algo que ele conquistou pelo enfrentamento dele com relação a Golias e pelo serviço que ele vem prestando a Saul, ao exército e, consequentemente, à nação de Israel. Tanto é que o Jonatas olhou e deve ter dito para si mesmo: Davi merece aí receber
essa espada, esse arco, esse cinto, essas roupas, e no capítulo 18 ele entrega a Davi. Ele entrega a Davi. Mas eu fiquei comigo aqui pensando, como é que Davi reagiu a essa ideia de que ele precisava fugir? Porque nesse momento ele deve ter considerado, vou fugir para onde? Porque essa é a primeira pergunta. É para sair daqui, mas eu vou para onde? A segunda, estou falando do lugar que Davi estava, é para sair da casa de Mical, mas vai para onde? Segundo, eu penso que Davi deve ter, no mínimo, se perguntado. Glória a Deus. Eu penso que Davi deve ter se perguntado por quê que eu vou precisar sair desse lugar que estou. Porque de todos os lugares que ele já passou, e eu falo inclusive da própria casa do pai, este lugar aqui era o lugar mais confortável. E antes que você diga, pastor, mas o senhor não está falando, está falando aí, mas não está lembrando que Davi estava na casa de Mical. E Mical, quase sempre, quando se canta uma canção que envolve o nome dela, nunca é levada em consideração como alguém importante. Eu sei que a Mical, ela é quase sempre desconsiderada por muita gente, porque ela teve um momento uma atitude de repúdio e de rejeição com relação à atitude de Davi de dançar junto da arca. Mas ali é um momento isolado, gente. Ela vem fazendo uma caminhada. E pasme, Davi é alguém que Deus separou para assumir o lugar do pai dela. E ela tem que lidar com esse embate do ciúme do pai, enquanto ela ama Davi, ela ama o pai, mas o pai odeia Davi, e ela tem que estar no meio desse ambiente onde as coisas oscilam entre amor e ódio. E é muito conflitante para qualquer coração lidar com essa ideia, ou conviver com isso. Mical vive, respira e está o tempo todo lidando com essa realidade. Porque o contexto é um contexto que envolve amor, mas ao mesmo tempo também envolve ódio. E aqui entra a questão, fica-se do lado do pai, pensando em perpetuar o trono no ambiente da família, o que não aconteceria de jeito nenhum, ou se fica do lado de quem ama. Então, é uma situação muito difícil. É por isso que eu entendo que o momento dela lá é um momento isolado. E eu já preguei algumas coisas sobre extraindo algumas lições da vida de Mical, principalmente pensando do ponto de vista negativo a atitude dela. Porque eu sei que isso se repete em pessoas continuamente e constantemente com relação à atitude de alguém que decide dar do seu coração e da sua vida o que ele tem de melhor para Deus. Tem gente que na janela está, na janela fica. Sim, já preguei sobre isso algumas vezes. Mas eu não posso deixar de olhar o todo. E por mais que eu sei que Deus sentenciou Mical a não gerar por causa da atitude dela e a impediu de viver as coisas talvez que ela sonhava dali para frente, até chegar lá, Mical está mostrando aqui que ela esteve com Davi, cooperando com ele na hora que ele mais precisou. Isso aqui me chama muita atenção. Porque enquanto eu estou falando isso, você deve estar se perguntando, mas para onde o pastor quer levar essa mensagem hoje? E não sou eu, é o Espírito Santo que está convidando a gente a olharmos para esta palavra e nos apegarmos a ela.
Olharmos para esta palavra e acolhermos ela no nosso coração, considerando que às vezes a gente está no ambiente que a gente diz, eu conquistei o que eu estou vivendo. E a gente não gosta que ninguém venha mexer nisso. Só que a questão com relação a Saul é que Saul não quer mexer nas coisas que Jonatas deu a Davi. A capa, manto, roupa, o cinto, a espada, enfim, não. Saul não está aqui nesse capítulo de número 19 querendo mexer numa mesa, numa cadeira, na própria cama, que é citada aqui nesse capítulo 19. Não. Saul não está querendo mexer com os talheres da casa, porque tudo isso veio às mãos de Davi. Foi dito que quem vencesse o gigante teria direito a uma série de coisas e sua família também. Só que o que está acontecendo aqui, de verdade, é que Saul não está levando em consideração o que Davi conquistou, não está levando, em segundo lugar, em consideração o fato de que Davi não caiu ali de paraquedas, que Davi tem uma história que vem desde lá do campo e Davi compartilhou essa história com ele. Ele também não está lembrando que nos momentos de tormento dele, Davi tocou a harpa e ele foi livre na sua mente, ao menos por algum tempo, foi aliviado. Ele não está levando nada disso em consideração. E há muita gente que age assim. Não leva em consideração nada disso e ele olha para o seu momento e entende que precisa mexer com você onde você está. Então ele quer não colocar as mãos nas coisas de Davi, o que Davi possui, conquistou e alcançou. Ele quer colocar as mãos no próprio Davi, ou seja, ele quer anular a existência de Davi no ambiente das coisas que Davi conquistou. E isso aqui me fez parar. Porque esse coração de Saul, ele é facilmente encontrado em pessoas por aí que não conseguem lidar bem com a ideia de que depois de tudo você ficou bem. Depois de quê, pastor? Depois de urso, de leão, você entende o que eu digo? Depois de gigante. Tem gente que diz, não é possível, ainda está vivo. Eu pensei que ele ia morrer, eu pensei que ele ia calar, eu pensei que ela ia calar, sumir, desaparecer, ser enterrada, mas não. E Deus não vai permitir que te calem, que te enterrem. O ataque ou os ataques e as investidas realmente são muito fortes com relação à sua vida e quase sempre esses ataques e essas investidas são para enterrar você, para que você venha a perder o que alcançou, para que você venha a deixar de lado qualquer sonho que você teve, qualquer anseio, qualquer desejo que você teve, que Deus começou a abrir as portas e te realizar. Tem gente que quer te tirar desse lugar, porque olha para você e diz, ela tem história, ela passou muita coisa para chegar aqui. Eles olham para você e diz, eu sei o nível da batalha que ele enfrentou. Há aqueles que dizem, eu sei que ele teve que enfrentar aí muitas guerras para estar onde está. Para ele ter a Mical do lado. Para ela ter o que tem. Para ele morar nessa casa. Para ele e ela construírem a família. Para ele e ela viverem o que vivem.
Ei, fica claro, mas muito claro, que se sabe o que se passou. Mas tem muita gente que não consegue lidar bem com isso. Pastor, por que isso acontece? Bom, não sei. Talvez você defina, é uma inveja. Talvez você defina, isso é um ciúme. A Bíblia diz que havia ódio no coração de Saul. Mas o que eu quero que você perceba que esse texto, ele quer nos mostrar como é que a gente sobrevive. Mas mais do que como a gente sobrevive, o que a gente está disposto a fazer diante desse quadro. Porque nesse momento, Saul envia mensageiros, nós lemos aqui, 2 vezes na direção da casa de Mical. E quando ele vai lá, eles vão lá. A primeira vez, olham, Mical diz, Davi está bem doente. Diga a meu pai que ele não pode ir hoje não. E eles voltam lá em Saul. Saul diz, vai lá e traga ele com cama e tudo. E diz o texto qual era o objetivo. E eu destaco 2 pontos aqui. Primeiro, o objetivo era revelar o quanto ele estava odiando saber que Davi, depois de tudo, ficou bem. Segundo, o próprio texto que a gente leu, ele fala para a gente que Saul queria matá-lo. É muito ruim lidar com isso. Lidar com o quê, pastor? Primeiro, com a insatisfação de corações que não conseguem lidar com a ideia de que você ficou bem, apesar de tudo que eles viram você passar. Ainda bem que você não conhece gente com esse tipo de coração. Graças a Deus. Segundo, essa coisa de eu preciso tirar ele de lá, é o que está no coração de Saul. Traga com cama e tudo, ou seja, eu preciso tirar ele de onde está. É um coração tomado de desejo de remover, mas mais do que isso, bem mais do que isso, é apagar, qualquer que seja, a memória de que o indivíduo esteve lá. Porque, escute bem o que eu vou lhe dizer, você está plantada no lugar, você está plantado no lugar, e no coração de alguém, alguém diz, ela precisa sair daqui. Ele precisa sair daqui. E vai tentar dificultar a sua vida o tempo todo. Vai tentar dificultar a sua vida. Porque para alguém, no coração de alguém, alguém diz, precisa sair daí, precisa sair daí, precisa sair daí. Ele quer arrancar, ele quer tirar, você entende o que eu estou dizendo? Ele quer tirar você, ele quer arrancar você. Tirar do lugar para ele não é o suficiente. Tirar do lugar, vou repetir, para ele não é o suficiente. Ele quer simplesmente apagar você. Eu já vi isso acontecer entre colegas de ministério. Às vezes um colega chegou e muita gente às vezes não sabe como, numa congregação às vezes desejada por muitos. E teve uma oportunidade ali, mas ele chegou pianinho, tranquilo, sem ninguém conhecer, de repente Deus que dá aqueles estalos da graça, faz alguém dar uma oportunidade ao indivíduo vai lá e pega o microfone e diz, Deus, sê comigo, me ajuda. E ele sem nenhum interesse,
de se destacar, ele só prega. E aí a palavra flui, toca, gente chora, é alcançada, é movida, é envolvida pelo poder do Espírito. E de repente as pessoas olham e dizem: quem é esse indivíduo que surgiu aí? E alguém chega, porque o problema de gente que tem o que dizer é o povo. Pastor, não, pastor, você está errado. O problema de gente, vou repetir, que carrega as coisas de Deus na vida são as pessoas, o povo. E aí você diz, mas em que sentido o senhor está falando isso? É que o povo passa a amar quem tem de Deus alguma coisa para falar e para dizer. Até porque não dá. Ninguém pense que vai enrolar a igreja só com aquela conversa fiada toda semana, não, gente. Se a Bíblia não está, pode ter certeza que o pentecostal principalmente, eu falo do pentecostal, não o pentecostal clássico, enraizado, que ama a palavra, eu falo de movimentos que vão surgindo, dizendo eu sou um pentecostal. E aí eles, como é os vasos do mistério, eu sou pentecostal clássico, autêntico, genuíno, enraizado. E eu conheço os dons do Espírito e já vivi, experienciei muitas coisas de Deus e tenho vivido ao longo de anos da minha jornada. Sim, eu creio no poder do Espírito de Deus operando na igreja, na vida da igreja e a partir dela. Mas eu sei que o pentecostal precisa ser muito criativo. Imagine alguém que dirige uma campanha de 7 semanas. E ele precisa manter o fluxo de gente lá. Para ele estar com o número de pessoas nesse momento que eu estou aqui, é claro que vai ter muito mais gente sendo alcançada daqui a pouco no YouTube. Mas estar com o número de pessoas que eu estou aqui ensinando Bíblia é um profundo desconforto, porque para ele só se entende que Deus está no negócio se tiver com muita gente, nem sempre. Às vezes há grandes ajuntamentos e Deus não passou nem perto. Mas o indivíduo que dirige, eu não quero aqui desconsiderar, desmerecer, não, até porque eu vivo a vida toda ouvindo muitos desses colegas e ajudando, indicando livros, indicando materiais, cooperando com uma série de coisas que Deus tem me dado a oportunidade de ter acesso com relação à palavra e vivo treinando gente a vida toda eu faço isso. São muitos os pregadores e colegas que a igreja ouve no Brasil por aí, que eu já tive a oportunidade de ficar horas e horas com eles, sentado numa mesa, com a Bíblia aberta, compartilhando da palavra, que a gente faz tudo em silêncio e no anonimato. E é como as composições, né? Um compõe, mas quem sempre está em evidência são os que interpretam. Eu perdi o número de mensagens esboçadas que eu tive a oportunidade de compartilhar com grandes pregadores desse Brasil e com outros colegas. E que eles andaram pregando em grandes congressos, em grandes eventos, em festividades. E muitos púlpitos que eu não pisei e não vou pisar, a mensagem já chegou lá faz tempo. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque o problema de quem tem alguma coisa de Deus na vida é o povo, porque o povo ama, porque o povo tem carinho, porque o povo acolhe, porque o povo se move para ouvir. E sempre que alguém percebe que alguém foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira e o povo juntou para ouvir, o que entrou no coração de Saul com relação a Davi entra no coração do indivíduo na hora.
cara tem que ser muito sarado e muito crente em Jesus e ser muito enraizado para ele não ficar com aquela pontinha do ciúme de Saul com relação a alguém que chegou na área. E é por isso que às vezes alguns não conseguem voltar mais em alguns lugares. Ou você não sabia disso? É mais fácil vender lá que o indivíduo não foi por causa disso ou daquilo. E às vezes vão criar narrativas, inclusive acusar alguns de pecado sem ter feito nada. Aumentam histórias para valer, para queimar o indivíduo, para que o indivíduo não floresça e não continue crescendo. A ideia é tirar ele com cama e tudo do lugar e fazê-lo desaparecer. Mas qual é a intenção? Invisibilizar o indivíduo. E aí você diz, pastor, mas não é Deus que levanta? É. Mas me perdoe quanto ao que eu vou dizer. E eu entendo a importância de tudo isso. Mas aonde há um CNPJ, há vozes de homens que mandam mais do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque se diz, separo quem quero, levanto quem quero, boto quem quero, trago quem quero. E você já não percebeu que às vezes há uma panelinha? Você não ouve isso constantemente, não? Alguém dizendo, meu amigo, é meu amigo, está vindo aqui, é meu amigo. É que essa ideia da amizade é quase sempre uma troca. Tá? Tu abre a porta para mim aí, que eu vou te levar para te trazer aqui, enfim. Há uma série de coisas que acontecem. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus não é na vida de Davi, Davi morre nesse dia, antes de Deus fazer qualquer coisa que tinha para fazer a mais na vida dele. Tem um texto bíblico que me chama a atenção demais, e eu não ia me demorar muito, mas eu vou ler esse texto aqui, só para a gente dar uma olhada rapidinho. Amós, capítulo de número 7, que está na Bíblia, tá? E a Bíblia, ela é verdade, ela é a verdade. Então olha aí, Amós capítulo 7, veja o que diz a Bíblia, a partir do verso de número 10. Então o sacerdote Amazias de Betel mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós levantou-se contra ti no meio da casa de Israel. A terra não suportará todas as suas palavras. Preste atenção na informação do texto. Preste atenção na informação do texto. Então o sacerdote Amazias de Betel mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, olha, Amós levantou-se contra ti. Porque o Amós estava carregando uma mensagem de Deus. Aí ele diz, o Amós levantou-se contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não suportará todas as tuas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá a fio de espada, Israel será levado de sua terra em cativeiro. E Amazias disse a Amós, marque esse versículo 12, você nunca mais esquecer. E Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente. Olha como ele tratou o profeta. Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá. E ali tu come teu pão, e ali tu profetiza. Ou seja, nessa área, nesse lugar, nesse espaço, nesse ambiente, você não prega mais. O cidadão pensava que era o dono do negócio lá, tá entendendo? Ou não? Tem que desenhar. Por que eu estou falando assim? Porque isso acontece com você. Enquanto não lhe colocam numa posição em que você não seja vista, enquanto não te empurram para uma condição que você não seja lembrada,
vão fazer o que puderem fazer. E olha que você não tinha pretensão nenhuma, não, ela queria aparecer, nada disso. É que o que você carrega de Deus na vida, onde você chega, te apresenta. As pessoas em si, elas conseguem identificar quem tem de Deus na vida. Quem anda com Deus, quem vive com Ele, quem caminha com Ele. Então tem gente que diz, vai-te, foge, some. Olha a proposta, foge. Davi é obrigado ao quê? A fugir. E essa é sempre a proposta quando alguém sabe que alguém está abrindo a boca e Deus está lá. Alguém está estendendo as mãos e Deus está lá. Alguém está trabalhando e Deus está ajudando. Alguém está dentro do ambiente de trabalho produzindo e Deus está fortalecendo. E Deus está neste momento usando essa palavra para falar com você. Porque você já sobreviveu a coisas piores e eu quero dizer, você vai continuar viva. Eu vou lhe afirmar isso novamente, você vai continuar viva. Você não vai perder seu sono. Você não vai perder a sua paz. Você não vai perder a sua alegria. Você não vai perder a sua comunhão. Porque alguém está querendo puxar a tua cama. Porque alguém está querendo te tirar do teu espaço. Porque tem corações que não lidam bem com a ideia de que Deus é contigo e ponto final. Amós ouviu aquilo, deve ter ficado estarrecido. Porque olha o que ele ouve, está aí, verso 12. E Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá. E faz o seguinte, ó, vai para lá e come ali teu pão e lá profetiza. Você pensa que parou aí? Eu estou falando de gente do altar aqui, ó. Estou falando de gente que não está conseguindo lidar bem com a ideia de que você carrega uma mensagem. Para este tempo, para estes dias, eu estou dizendo que você é alguém que onde está plantada e plantado por Deus, você ali está produzindo e vai continuar produzindo, mas tem muita gente que vai fazer de tudo para te tirar do alcance da visão das pessoas, porque quando começam a olhar e perceber que as pessoas estão indo porque querem ouvir o que tu carregas, porque elas querem estar perto de você, porque elas sabem que a sua oração toca o coração de Deus, porque elas sabem que onde você entra para trabalhar e onde você está, a mão de Deus ali está estendida e Deus faz florescer alguma coisa, faz frutificar, jorra água ali. Às vezes tem gente que diz o lugar aqui é seco, mas você chega, abre a boca e diz, Jesus, me ajuda, daqui a pouco a água está jorrando. Tem gente que não lida bem com isso. E ele devia era se alegrar. Mas não se alegra, ele quer que você suma, quer que você desapareça. E eu sei que tem gente aqui que está escondida. Tem gente que não está querendo mais desenvolver, tem gente que não está querendo mais produzir, tem gente que não está querendo mais exalar sua alegria, compartilhar sua alegria com outras pessoas por causa disso, se sentindo acuada, sufocada, mas eu vim dizer a você que Deus vai te dar mais vida. Eu vim dizer a você que Deus te dará mais graça. Eu vim te dizer que Deus te dará mais alegria do céu. Eu vim dizer a você que Deus vai
te sustentar com a mão forte dele e vai fazer você viver mais e mais das coisas que ele tem para a sua vida, porque os planos dele para a sua vida são planos de paz e não de mal. E por mais que alguém queira, para onde você for movida, para onde você for empurrada, para onde você for e onde você chegar, o cuidado do Deus que é glorificado através da tua vida vai continuar sobre você. Olha o que ele diz no verso 13, Amós capítulo 7, verso 13: e não profetizes mais em Betel, porque é o santuário do rei e capital do reino. Olha o que é que Amós vai dizer, acompanhe na sua Bíblia. Então respondeu Amós e disse a Amazias: não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro. Essa tradução, que a Reina Valera, ela traz boieiro. E ele diz: e colhedor de sicômoros. E eu ia voltar lá para Davi, mas não vai dar tempo não, eu preciso parar aqui. Não dá tempo não, vou parar aqui. Olha o que ele diz: eu sou apenas um boieiro. E o homem está olhando para o Amós, incomodado com o que o Amós carrega e pensando que o Amós está assim, ó, eu carrego isso. Não, o Amós está: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, eu sou um boieiro e um colhedor de sicômoros. Agora, olha o que ele diz. Se você puder dar um glória a Deus aí, olha o que ele diz: e o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo. Olha Deus deixando claro de quem é o povo. Verso de número 16. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem anuncies contra a casa de Isaque. Portanto, independente de você querer me tirar daqui ou não, assim diz o Senhor. Eu vou precisar parar aqui. O que é que o Amós está fazendo? O Amós está dizendo o que Davi diz quando escapa por aquela janela: eu vou continuar vivo. E aqui eu quero que você pegue essa palavra, porque quem quer te tirar do lugar, esse lugar que você tem alcançado em Deus, quem quer te tirar do lugar, está querendo apenas apagar essa chama, silenciar essa voz, fazer você guardar a sua harpa e ficar deprimido, deprimida, sem força, sem alegria, sem ânimo, sem vibração, sem poder de Deus na vida, mas você vai continuar viva. Você vai continuar vivo. Esse tempo que tu estás de silêncio é apenas um tempo, mas passa. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo, inclusive de abraçar, mas também de afastar-se do abraço. Mas escuta, Deus continuará te guardando, Deus continuará te fortalecendo, Deus continuará te sustentando, Deus continuará te guiando, Deus continuará te direcionando. Ele vai colocar as mãos sobre o teu trabalho e vai abrir porta dentro de porta a partir daí. Este é o ano dos milagres de Deus na sua vida.
estão querendo te tirar do ambiente da tua alegria, da tua paz, mas Deus vai te sustentar aí. Deus vai te sustentar aí. A bênção dele está sobre você. Eu gosto da expressão do Amós, porque o Amós está dizendo duas coisas que ele diz. Primeiro, quem é ele, não eu. Ele quis, não eu. Ele deu, não eu. Ele fez, não eu. Ele me dá isso. Deve de ouvir isso. Foi ele quem quis. Amós diz, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Ele está dizendo, foi ele. Ele quem achou, ele quem buscou, ele quem chamou, ele quem trouxe para o colo dele, ele quem me botou, colocou nos braços, ele quem soprou no meu ouvido, ele quem disse levanta-te, ele quem disse abre a boca, ele quem disse eu sou na tua vida. Mas a segunda coisa o Amós está dizendo, é ele quem vai continuar. Porque se fosse você, estou falando daquele que falava com Amós, que tivesse escolhido, você podia calar a boca. Mas o Amós abre a boca diante daquele que disse para ele, vai embora daqui. E diz, assim diz o Senhor. Ele deu uma olhada e disse, não é possível. Eu estou dizendo que a porta está fechada e ele ainda continua com uma palavra na boca. Eu estou dizendo para ele que ninguém vai lembrar dele mais por aqui e ele continua com uma palavra na boca. Deus sempre pega esta palavra, vai abrir um escape. Quando perceber que aqueles que ele decidiu marcar com a sua graça estão sufocados, estão pressionados, estão oprimidos, estão às vezes comprimidos e deprimidos, Deus sempre abrirá um escape. Foi Mical quem disse a Davi, fica tranquilo. Eles foram e estão voltando. Mas colocar as mãos em você não vão. Está vendo a janela? Para Davi, aquela fuga era complicada, porque no coração Davi dizia, eu penso, mas Deus, eu não sou homem de fugir, não. Só que ele precisou, por um tempo, aprender a fugir. E Mical diz a ele, você entrou nessa casa pela porta. Claro que eu estou aqui conjecturando. Mas ela, você entrou por essa porta, vai sair pela janela, mas fique em paz. Deus sabe como colocar você no lugar da honra de novo. Agora vai pela janela. E o que é que vai ficar aí na cama? Ele diz, eu vou colocar um estátua. Ela diz, eu vou colocar um estátua aqui. Isso tem uma outra linda mensagem dentro disso, mas eu não vou falar nada disso hoje. A estátua foi colocada no lugar. E os mensageiros vieram, quando vieram, acharam a estátua. Não dá para continuar mais, eu vou parar aqui. Mas escute, porque eu já estou entregando aquilo que Deus me mandou entregar nessa noite. Não importa qual escape Deus vai abrir, mas que você vai escapar, que você vai ficar vivo, que você vai continuar cheia e que Deus vai continuar contigo no negócio. Ele vai. Depois eu vou voltar nesse texto, mas eu estou dizendo a você,
Não se inquieta, não. É Davi olhando e dizendo: Deus, vou deixar a cama, Deus. Deus, vou deixar a mesa. Deus, vou deixar a cadeira de honra do lar para fugir por uma janela. Isso não estava nos meus planos. E eu penso, Deus, olhando, calado. Talvez dizia, Davi nem sabe o que eu vou fazer com ele depois de tudo isso. Estão mexendo no conforto dele agora. Daqui para frente, até no deserto, eu vou fazer o conforto ir atrás dele. Vai chegar provisão, vai chegar provisão, vai chegar provisão. Onde ele entrar, eu entrarei. Onde ele chegar, eu chegarei. Onde ele estiver, eu estarei. Onde ele pisar, eu vou estar. Onde ele falar, eu vou estar. Recebe esta palavra sobre a sua vida, porque Deus vai preservar a tua voz. Deus vai preservar a tua mente. Deus vai preservar tuas mãos, teus pés, tuas pernas. Você vai ficar de pé inteiro. E você vai testemunhar. Pensaram muitas vezes que iam me ver dentro de uma sepultura, sem nada, sem vida, sem alegria, sem prazer, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho confiado. Eu sei em quem tenho esperado. Eu sei de quem eu tenho dependido todo dia. E Ele, o que me sustenta, tem guiado os meus passos. Eu gosto de ler o Salmo 23 pensando a partir de momentos como esse da vida de Davi. Olha a expressão, tu unges a minha cabeça com óleo. E a minha pergunta sempre para o Salmo 23 é, ainda tem? Tem o quê, pastor? Óleo? O homem não queria matar? Era, mas tem. É claro que tem. Afastaram do lugar, calaram, trancaram, fizeram de tudo contra a sua vida, contra o seu coração, mas você e a sua casa vai continuar avançando debaixo da bênção do Deus vivo. Deus cuidou, Deus vai continuar cuidando. Deus fez, Deus vai continuar fazendo. Deus abriu as portas, Deus vai continuar abrindo. Deus selou com a graça, Deus vai continuar derramando esta graça sobre a sua vida. Fica com teu coração em paz, mulher. Fica com teu coração em paz, homem. Neriaradai. Emiliadaste nova energia daqui mandou-me a semi. É Deus quem te colocou aí para te dizer que Ele vai honrar a tua vida ainda. Pensastes tu que ia morrer sufocada? Entregue à depressão? Sem forças para se levantar? Sem condição de tomar um banho? Vai nada! Deus, bebenei assume novenerimaias, e me dia daqui manovanei.
Deus está te dando graça para caminhar. Deus está te dando força para viver. Deus está te dando uma unção nesta noite. Está te dizendo: tu vais continuar de cabeça erguida. E tem mais. Vai estar mais animada do que antes, mais forte do que antes, mais alegre do que antes, mais animada do que antes. Emeniaço. Querem arrancar com cama e tudo, mas ninguém vai colocar as mãos sobre a sua vida. O Deus de Davi é o seu Deus, o Deus de Amós é o seu Deus, e Ele está cuidando de cada passo que você dá. Abra a sua boca para adorar a Deus, porque Deus está entrando dentro deste ambiente e está fortalecendo as suas bases. Prepare-se, porque eu vou ouvir as notícias de que Deus está abençoando você no trabalho e em outras áreas da sua vida, porque quem queria arrancar a cama não conseguiu. Deus está te dando fôlego, Deus está te dando ânimo, Deus está te dando graça. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu só vou fazer uma rápida oração, Senhor, porque a tua palavra está confirmando-se no meu coração como uma resposta para alguém esta noite. Mal interpretada, apedrejada, às vezes perseguida. Isso, Minéria. Da manhã da sua. Meu Deus. Demederiara da calaçome do. Deus está falando nesta noite ao teu coração. Eu estou ouvindo a voz do Espírito de Deus confirmando. Não vão arrancar você da posição e do lugar. Eu estou dizendo que não vão tocar na tua vida, não vão te matar. Deus vai te dar vida, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força. Você vai viver as melhores coisas que Deus tem para você daqui para frente. Talvez você está se vendo nesse dia como Amós. Porque Amós disse aí no capítulo 7, eu não sou profeta, nem filho de profeta, sou apenas um boieiro e um plantador de sicômoro, mas Deus me quis. Deus me quis. Saul queria matar Davi, Mical diz: vai pela janela, mas com vida você vai ficar, porque Deus vai continuar a história contigo. Amado Deus, muito obrigado por tudo. Continua abençoando, Senhor. A cada homem e cada mulher que chegou nessa live, alguns chegaram depois, mas o Senhor já tem falado com a gente, continua falando. Nos dá uma noite de paz, nos cerca com a tua proteção, nos dá um final de semana feliz, abençoado, Senhor, com a alegria do céu na gente, marcado pela tua bênção, a tua provisão.
nos faz viver coisas lindas neste tempo e para além deste tempo. Tu és o mesmo que começastes a boa obra na nossa vida e vais concluir a obra que começastes. Na boca dos teus filhos, Senhor, deixa ainda uma palavra para que todos que pensarem que ele e ela morreram por causa da pressão, por causa do ódio, por causa do ciúme, por causa da inveja, todos que pensarem, faz eles ouvirem que ainda tem um assim diz o Senhor na boca dele e dela. Faz a tua bênção se manifestar no trabalho, faz a tua bênção se manifestar na família, faz a tua bênção se manifestar sobre a casa, faz a tua bênção se manifestar sobre todos nós. Nós recebemos a tua palavra hoje pela manhã, falando do poder da semente. E eu creio profundamente que estamos posicionados nesta noite aqui, Deus. Demiande assumene. Daiandi meniere de guiar. Estamos posicionados aqui, ó Deus, nesta hora. Estamos semeando. Porque vamos viver uma colheita de bênção na tua presença. O que o Senhor estabeleceu para a gente, ninguém vai arrancar. Nós vamos ficar naquilo que tu tens conosco. E o teu nome continuará sendo engrandecido nas nossas vidas. Nós somos teus, tu és nosso. Nós somos abençoados em ti. E vamos continuar debaixo da tua bênção. Visita cada homem e cada mulher que passou por essa live, que todos tenham uma noite de paz e vitória. Que cada um tenha um final de semana maravilhoso. E que os teus filhos vivam, Senhor, a comunhão que tu estabelecestes para este tempo, proporcionando a cada um deles, ó Deus, muitas alegrias e muitas vitórias. Porque o Senhor sabe começar as coisas e sabe terminar o que começou. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado a cada live aqui. Obrigado porque a tua palavra é o centro desse trabalho. E obrigado porque Cristo é o centro da nossa mensagem. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. É o que eu te peço com todo o carinho da minha alma. Demenenio, demeneriastio vovas, daenias, demeneniergias, demeneniandio, orbiandi de ketenidio, biandi bandara da hanvi de kebebia. Emi baba dara da kawa sobo do como bandi amidi endere ke mi anu eneriere de gias. Da yo mo vidi biandio que de que me amigas. No nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, fica conosco. Para a tua glória. Abençoa cada lugar de oração esta noite. Cada casa, cada monte, onde os teus filhos estiverem, guarda de todo mal, os protege e os abençoa. Que a tua bênção esteja sobre os nossos lares, as nossas casas, e que venhamos a viver um final de semana de descanso, paz e alegria. É o que eu te peço com carinho e amor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite carregada de paz e vitória. A gente volta para terminar esse texto em outro momento. Tá
bom? A gente volta para 1 Samuel capítulo 19 novamente e a gente vai extrair as lições que tem que extrair desse texto, mas eu sei que Deus já tem ministrado aos nossos corações pelo poder da sua palavra. Um ótimo descanso ao seu coração, que você em tudo seja muitíssimamente abençoado, feliz, e que o Senhor honre o nome dele em tudo e em todas as coisas nesse final de semana na sua vida. Lembrando que no próximo domingo, às 10 da manhã, nós estamos aqui adorando e cultuando ao Senhor. Se você quiser participar, seja muito bem-vindo e sinta-se sempre acolhido no nosso coração pastoral. Você faz parte também dessa família, independente do lugar que você congrega. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Você é minha irmã em Cristo Jesus, tá bom? Você é amado por nós e a sua alegria é a nossa alegria. A sua vitória é a nossa vitória. E lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!